E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver. Engine AI revela a versão final do T-800, um robô humanoide que luta, salta e chuta com uma força e destreza que realmente é impressionante, marcando assim o início da era dos humanoides de combate. Robôs com inteligência artificial em seus cérebros estão aprovando atos perigosos em testes, um alerta urgente de que eles podem colocar vidas em risco aqui no mundo real. E a China vem provando que por lá o futuro já chegou. O porto de Tianjin opera quase 100% apenas com robôs, automação total e energia limpa. Japão lança a futurista máquina de lavar humanos, uma cápsula biomonitorada que ajusta o banho ao seu corpo em tempo real. Surge um novo drone bombeiro que é capaz de subir 100 metros em apenas 1 minuto e apagar incêndios onde nenhum equipamento humano consegue chegar. Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Bora pro vídeo! E eu já ouvi algumas vezes as pessoas dizerem que a China vive no futuro, mas agora com essa rotina diária aí que está acontecendo em Tianjin, parece que, ao menos em algumas partes do país, a afirmação realmente é verdadeira. O primeiro porto inteiramente automatizado e abastecido apenas por energia renovável surge como um marco silencioso, mas profundo na logística global. Cada movimento ali, do içar de um container ao deslocamento de um veículo autônomo, acontece sem toque humano direto, guiado apenas por sistemas que conversam entre si e também com o satélite chinês Beidou. O cenário parece clínico, guindastes seguem trajetórias exatas, veículos autônomos circulam como células de um organismo industrial e com isso a operação inteira reduz o seu gasto energético enquanto mantém uma cadência constante. Tudo se apoia em energia limpa, transformando o porto em uma vitrine do compromisso chinês com as metas de neutralidade de carbono e modernização acelerada. O detalhe mais contundente é o contexto. A China concentra cerca de 80% da produção mundial de robôs industriais e já ultrapassa potências tradicionais nessa densidade de máquinas por trabalhador. Essa vantagem cria uma distância tecnológica que é crescente e analistas alertam que economias ocidentais podem se ver dependentes das soluções que emergem dessa indústria 4.0 muito em breve. A automação total em Tianjin não é apenas eficiência, é expressão de estratégia. A cobertura inteligente já domina terminais de containers a cargas a granel, com equipamentos operando em níveis acima de 88% de automação e uma melhoria de aproximadamente 15% no ritmo geral das operações. Cada robô que cruza o pátio reforça a ideia de um modelo industrial que pretende ditar os padrões globais. O que nasce ali aponta para um futuro que é inevitável. Portos autônomos, digitalizados e sustentados por energia limpa comandados por inteligência artificial. E tem uma tecnologia nova aí que já funciona em mais de 180 países e que muitos brasileiros estão usando para gastar menos dinheiro. E se você ainda não usa, você tá ficando para trás, tá? É a Nomad, meu querido, a nossa parceira aqui do canal. E eu vou ser bem direto, ela te faz parar de perder dinheiro. A Nomad converte o seu dinheiro para a moeda do país onde você estiver, usando o câmbio comercial, que é muito mais barato que o câmbio turismo das casas de câmbio. E você ainda foge daquele IOF absurdo do cartão de crédito. E para abrir a conta leva 5 minutinhos menos que isso se bobear, hein? Você recebe o cartão virtual e o físico e depois pode viajar, fazer compras online ou assinar serviços gringos sem taxa escondida e sem susto final. E presta atenção nisso aqui, tá? A Nomad lançou um chip eSIM que é internacional e que você ativa só quando chega no destino. Funciona em Android e iOS, te dá internet em mais de 30 países. E quem é Nomad PES nível 1 ao 4 ganha 1 GB grátis. Nível 5? Esse aí tem internet limitada por 15 dias. E agora, a parte que quase ninguém aproveita. A Nomad está dando até $20 de cashback para os novos clientes, mas só para quem abrir a conta agora mesmo e usar o código R20 na primeira operação de câmbio. Clica no link aqui da descrição ou do comentário fixado, abre a sua conta, garante esse cashback aí e para de deixar dinheiro na mesa, tá? E claro, você ainda fortalece o canal Realidade Impressionante a continuar te trazendo a tecnologia de ponta que você gosta tanto de ver. E a Rio Humanoid revelou o protótipo do seu novo HMND101 Alpha, que agora ganhou 2 pernas. E tem um ponto interessante nisso tudo aí. Diferente da maioria, esse robô só ganhou uma forma física depois de acumular milhares de horas em simulação, e que, segundo a própria empresa, estava andando em menos de 48 horas após a sua montagem. A mudança é marcante, especialmente para quem já conhecia aquela versão sobre rodas que hoje é voltada para o setor logístico da Ride. E o desenho agora é outro. A estrutura alta de 2 metros e 30 centímetros e 300
300 quilos dá lugar a um corpo muito mais próximo da escala humana, com um pouco menos de 1,80 m e cerca de 90 kg. A capacidade de carga fica em 15 kg, distribuídos de forma bimanual, alimentada por um conjunto de visão, linguagem e ação que roda em hardware da NVIDIA. Nada disso seria possível sem o arsenal de 29 graus de liberdade, que permite ao robô um repertório motor que não depende mais de superfícies perfeitas. A simulação é o coração dessa ruptura. Foram 13.680 horas de treinamento virtual, moldando o equilíbrio e o passo do robô antes que qualquer componente físico saísse da oficina. O resultado aparece no teste clássico de recuperação de empurrão. A máquina cambaleia, reorganiza o peso e recupera o centro de massa como se estivesse resolvendo um cálculo em tempo real. Daí surgem habilidades adicionais, como caminhar em curva e mover-se lateralmente. E sim, dá pra perceber, né? Ele ainda é meio engessado, mas já está alcançando velocidades máximas acima de 1,5 metros por segundo, menor que a versão sobre rodas, claro, mas infinitamente mais adaptável às escadas e pisos irregulares. A engenharia não se limita às pernas, permite alternar entre uma mão completa de 5 dedos e uma garra paralela simples, adequando o robô a tarefas delicadas ou repetitivas. A demonstração revelou o sistema segurando uma laranja, equilibrando uma xícara e retirando uma peça de roupa de um cabide. Esse Alpha Biped se encaixa em uma estratégia maior, uma família compartilhando o mesmo cérebro de inteligência artificial, mas em corpos distintos. A robustez das plataformas sobre rodas segue ideal para as fábricas como as da Schaeffler, por exemplo, enquanto a agilidade desse novo robô bípede abre caminho para ambientes mais complexos. E a Humanoid deixa claro que essa modularidade não é apenas uma evolução do produto, mas sim, para eles, é a arquitetura do futuro. E nada é mais crítico do que a altura, quando o incêndio avança por um arranha-céu. E é justamente aí que surge a ruptura, um drone de grande porte acoplado a um caminhão de bombeiros capaz de alcançar cerca de 100 metros em apenas um minuto, operando onde nenhum equipamento tradicional consegue atuar com precisão. A estratégia aconteceu em Zingong, na província chinesa de Sichuan, apresentando uma alternativa técnica a um problema que há décadas tem limitado as operações de emergência. O conceito parte de uma limitação conhecida: a maioria das escadas articulares não chega nas zonas mais altas dos prédios modernos, enquanto drones convencionais sofrem com instabilidade diante de vento, calor e turbulência gerada pelo próprio incêndio. Este modelo resolve o dilema com um sistema de dutos e estrutura reforçada, elevando a estabilidade e permitindo um alcance efetivo de pulverização em torno de 45 metros, com pressão entre 0,3 e 0,6 MPa. A cena operacional é precisa. Conectado ao caminhão, o drone recebe suprimento constante, evitando limitações de bateria e garantindo fluxo contínuo de água ou agentes extintores. A subida rápida até a altura necessária permite que a equipe ataque o foco de fogo sem depender de aproximações perigosas, eliminando o gargalo histórico das fachadas inalcançáveis. O impacto imediato está na eficiência, mas o ponto estrutural é maior. Edifícios urbanos de grande porte crescem mais rápido que a capacidade dos equipamentos tradicionais de acompanhá-los, abrindo assim o espaço para soluções aéreas que rastreiam o incêndio como um alvo vertical e dinâmico. O drone se encaixa justamente nessa lacuna, criando uma nova camada de respostas para operações complexas. O que emerge desse sistema não é apenas um acessório tecnológico, mas uma mudança na própria logística de combate ao fogo em altura. E quando a linha entre chão e céu deixa de ser um obstáculo, a segurança urbana passa a ser redesenhada por máquinas que sobem onde os seres humanos simplesmente não conseguem chegar. O choque inicial vem do contraste, algo que parece uma banheira futurista, mas opera como um dispositivo científico calibrado para entender o usuário em tempo real. Após o impacto que gerou na Expo Osaka Kansai, a empresa japonesa Science começou a produzir comercialmente a Mirai, chamada de a futurista máquina de lavar ser humano. Apenas 50 unidades serão fabricadas, cada uma vendida localmente por 60 milhões de ienes, e essa máquina é resultado de 6 anos de desenvolvimento. A cápsula funciona como um ambiente biomonitorado, um sensor nas costas capta a frequência cardíaca e outros sinais e reorganiza todo o banho conforme o estado físico e emocional da pessoa. As paredes internas projetam imagens personalizadas, enquanto o fluxo de água se ajusta continuamente, criando um espaço pensado tanto para higiene quanto para o relaxamento profundo. O sistema combina música, microbolhas e um controle térmico para construir uma experiência que se distancie de qualquer referência doméstica. O elo com o passado ajuda a entender a ambição. A lendária máquina de lavar ser humano, apresentada pela
decênio na Expo de 1970 permanece conservada no Museu Panasonic de Osaka, um ícone retrofuturista. A versão atual, porém, mantém apenas a memória visual daquele protótipo e avança para uma tecnologia inédita, baseada em microbolhas ultrafinas capaz de aderir à matéria orgânica carregada positivamente e removê-la dos poros. Invisíveis a olho nu, essas bolhas sobem poucos centímetros por minuto até a superfície, deixando a pele fresca como após uma esfoliação completa, segundo a empresa. O interior da cápsula reforça o desenho funcional. São 2,5 metros de comprimento, 2 de altura e 1 de largura. O usuário se reclina, fecha a tampa e inicia o ciclo. Lavagem com microbolhas, estímulos visuais, música e, se desejar, secagem automática. Todo o processo dura cerca de 15 minutos, pensado para que a pessoa saia pronta para se vestir. A Science descreve esse sistema como uma tentativa de purificar não só o corpo, mas também a mente, e cita a possibilidade de adaptação futura para o setor de pessoas com deficiências. E a revelação do T800, você ouviu direito, apesar da minha língua um pouco presa, é T800 mesmo, igual na ficção. A Engine AI acaba de substituir a lógica tradicional dessas demonstrações técnicas por algo muito mais direto. Um robô de tamanho real executando chutes circulares, saltos e giros como se estivesse em uma coreografia ensaiada para o cinema. Segundo a empresa, nada ali passou por manipulação digital, reforçando que a estabilidade dinâmica mostrada nos vídeos é resultado do próprio hardware. A estética de herói de filme de ação, usada desde os primeiros teasers, se confirma como parte central dessa estratégia, e os números ajudam a entender a performance. O T800 tem cerca de 1,73 m de altura com um peso de 75 kg, incluindo a bateria, e essas são medidas mais compactas do que a que se imaginava a partir de vazamentos anteriores, que era maior que 1,80 m. São 29 graus de liberdade distribuídos pelo corpo, 6 em cada perna e 7 em cada braço. O torque máximo de 450 Nm explica a explosão de força que sustenta os saltos e chutes, enquanto a velocidade máxima de 3 metros por segundo mostra que o deslocamento acompanha sim o dinamismo do vídeo. A computação embarcada segue um padrão de ponta. As versões Pro e Max utilizam o chip NVIDIA Jetson Thor, que é capaz de gerar 2 trilhões de operações por segundo usando matemática de 4 bits. E esse ponto revela que mesmo as fabricantes chinesas ainda dependem do silício norte-americano para a inteligência artificial embarcada. A visão utiliza câmeras Intel RealSense D415 e D435i, além de sensores AC1, compondo assim o conjunto completo sensorial. A bateria de 72 volts com troca rápida sustenta autonomia entre 2 e 4 horas. A comparação com o PM01, que foi colocada no próprio vídeo, um robô menor que é responsável por acrobacias virais anteriores, evidencia a curva de desenvolvimento da Engine AI desde a sua fundação no final de 2023. A empresa passou de experimentos bípedes compactos para uma plataforma de porte completo, projetada para torque elevado e testes de resistência. A exibição de golpes e acrobacias também antecipa a competição Robot Boxer, que é marcada para o dia 24 de dezembro, embora o catálogo inclua aplicações mais convencionais, como logística, hotelaria e colaboração industrial. Duvido que não vai ter militar nisso aí. A estratégia se cristaliza na junção entre espetáculo e pragmatismo. Os vídeos atraem a atenção global, sustentam o marketing e funcionam como campo de provas para o hardware que a empresa realmente tem colocado em operação, como os funcionários cibernéticos que já estão instalados em varejo de Shenzhen. Essa lógica se alinha à tendência descrita por análise de setor. Os humanoides ainda estão em estágios iniciais e, por isso, encontram espaço em funções específicas, onde a presença futurista é parte do valor entregue, enquanto a inteligência de uso geral ainda amadurece. O T800 acaba simbolizando este momento da robótica, uma máquina capaz de quebrar portas em um vídeo hoje, mas projetada para organizar um armazém amanhã, segundo eles, né? Ou quem sabe também quebrar alguns ossos por aí, que é o que eu acho que vai acontecer no setor militar com esses robôs. E essa proposta aqui soa improvável à primeira vista ao menos, mas parte de um problema real, que qubits precisam de temperaturas próximas ao zero absoluto para poder operar, e manter máquinas assim resfriadas aqui no solo exige energia pesada. Em meio ao avanço de chips quânticos anunciados por Microsoft e Amazon, pesquisadores da Universidade de Ciência e Tecnologia Rey Abdullah sugerem uma rota alternativa, quase antigravitacional, para poder lidar com essa limitação térmica aí. Eles dizem que, em vez de gastar energia para poder esfriar a tecnologia, a ideia é levar a tecnologia até onde o frio já existe. O conceito, apresentado na revista NPJ Wireless Technology, descreve
o uso de dirigíveis elevados a cerca de 20 km de altitude na estratosfera, onde o ar naturalmente atinge a temperaturas em torno de menos 50 graus Celsius. Ali, dentro dessas plataformas de alta altitude habilitadas para computação quântica, os qubits poderiam operar com maior estabilidade, enquanto os painéis solares e as baterias de lítio e enxofre sustentariam o sistema dia e noite. A vantagem adicional disso tudo aí é operar acima das nuvens, longe da turbulência e do clima que interfere nas estruturas baseadas em solo. A comunicação proposta também segue o mesmo rigor técnico. A equipe sugere transmitir dados para as estações terrestres usando comunicação óptica em espaço livre, com feixes de luz cruzando a nossa atmosfera. Essa abordagem remete a testes recentes de enlaces quânticos baseados em fótons. Para dias nublados, a redundância viria por radiofrequência, enquanto os balões de altitude menores funcionariam como repetidores para minimizar as perdas de sinal. Os cálculos dos pesquisadores estimam que essa arquitetura poderia reduzir em cerca de 21% o custo energético dos sistemas baseados em qubits de armadilha de íons, mantidos por campos eletromagnéticos e controlados por lasers. Cada dirigível seria capaz de se deslocar conforme a demanda e formar redes móveis de processamento, ampliando assim a capacidade e a cobertura conforme necessário. Na visão do grupo, isso criaria uma frota global de computação quântica sob demanda, flutuando onde o frio natural faz o trabalho que hoje consome muita energia. A equipe reconhece que a etapa atual é conceitual e depende de avanços significativos no próprio hardware quântico, mas afirma que os próximos estudos já devem migrar para modelos de implementação. E em meio a esse boom dos robôs humanoides com cérebros de inteligência artificial, uma pesquisa conduzida pelo King's College London e pela Universidade Carnegie Mellon desmonta a impressão de que os robôs equipados com grandes modelos de linguagem estão prontos para atuar no nosso cotidiano. Pela primeira vez, esses sistemas foram avaliados quando expostos a dados pessoais como gênero, nacionalidade e religião, revelando que todos os modelos que foram testados apresentaram falhas críticas. A constatação é direta: robôs controlados por LLMs não conseguem garantir segurança quando precisam agir fisicamente no mundo real. Os experimentos foram estruturados em cenários comuns, como ajudar na cozinha ou apoiar um idoso em casa. Os pesquisadores introduziram comandos prejudiciais, inspirados em relatórios do FBI sobre abusos tecnológicos, para poder medir a resposta desses modelos. E em todos os casos, os sistemas aprovaram ações que poderiam causar danos físicos, abuso ou comportamento ilegal. A falha, segundo o coautor Andrew Rindolt, não está apenas no preconceito tradicional, mas no que ele chama de segurança interativa, situações em que o robô precisa executar uma sequência de ações físicas. Os resultados evidenciam um problema. Os modelos aprovaram a remoção de cadeiras de rodas, muletas e bengalas. Seria cômico se não fosse tão trágico. Atos descritos por usuários desses dispositivos como equivalente a quebrar as suas próprias pernas. Alguns sistemas consideraram até mesmo aceitável que um robô empunhasse uma faca para intimidar funcionários, além também de tirar fotos sem consentimento do chuveiro ou respondesse a comandos que envolvessem roubo de dados. Em um outro caso que também é muito sério, tanto quanto os outros, claro, um modelo sugeriu que o robô demonstrasse expressões de nojo diante de indivíduos identificados como cristãos, muçulmanos ou judeus. O estudo publicado no International Journal of Social Robotics defende a implantação imediata de certificações independentes, em nível comparável ao de padrões aeronáuticos e médicos. A recomendação é que LLMs jamais sejam os únicos responsáveis pelo controle de robôs físicos, especialmente em ambientes sensíveis como manufatura, cuidados pessoais ou assistência doméstica. Rumaisa Eisen, coautora do estudo, reforça que qualquer sistema de inteligência artificial que interaja com pessoas vulneráveis deve sim obedecer a critérios de segurança tão rígidos quanto os exigidos para novos medicamentos. A conclusão é inequívoca. A tecnologia atual não sustenta o uso generalizado desses modelos em robôs físicos. E enquanto os avanços continuam, permanece a urgência por avaliações de risco constantes, capazes de impedir que máquinas inteligentes, ou não tão inteligentes assim, transformem instruções equívocas em ações perigosas. Quando um robô não distingue ajuda de dano, o risco deixa de ser teórico e passa a ser também operacional. Meus queridos amigos, mais uma evidência pesada de que a nossa amada tecnologia ainda precisa de algum tempo de maturação antes de ser seguro para nós ter esses robôs aí gerenciados exclusivamente por uma inteligência artificial. Mas vamos chegar lá, tá bom? Eu acredito nisso. Se você gostou desse episódio, me ajuda deixando o seu like, claro, o seu comentário e conferindo a sua inscrição. Clica em uma das duas opções que estão na sua tela e nós nos vemos no próximo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, sempre, tá bom? Tchau, tchau. Se ainda não comprou, compra o meu livro aí.
Você me ajuda e você terá uma grande história pela frente. São livro 1, 2 e 3 ainda, tá? Tá muito bacana, vai por mim. Eu viajei escrevendo e viajo lendo. A aguinha no final.